Bom dia a todos, meu nome é Francisco Fonseca, sou o presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Rondônia, Sindesp. Tivemos a iniciativa de criar o SESMIT comum em 7 de janeiro de 2019. Hoje atendemos 7 empresas com um efetivo de 1.946 colaboradores. O SESMIT comum foi iniciativa única e a primeira do Brasil. Tivemos muito aprendizado durante esse período de 3 anos. Entre esses aprendizados foi aperfeiçoar a Semana de Prevenção em Acidentes, que é a CIPAT. E para isso nós contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificada. Entre elas podemos citar o nosso engenheiro de segurança, nosso médico do trabalho, nossa coordenadora, que é fonoaudióloga, também especialista em segurança do trabalho, nossa equipe de técnicos, nossa equipe de enfermeiro do trabalho. E com isso nós esperamos que você que nos assiste, ou que vai nos assistir durante os próximos dias, aproveite cada momento, aproveite cada palestra, entenda a importância da segurança preventiva, entenda a importância de estar trabalhando, a importância de trabalhar com saúde, estabelecer critérios de segurança para você, para a sua família e para a sociedade. É isso que esperamos que vocês absorvam durante todo esse período. Obrigado a todos e tenham uma boa semana. Olá, eu sou Maria Antônia Meirelles, sou fonoaudióloga, especialista em saúde pública e coordenadora aqui do SESMIT comum do Sindesp em Porto Velho, Rondônia. E nós estamos na nossa CIPAT 2021 e hoje nós temos como convidado aqui o Dr. Hugo Lobo Mejia, o nosso médico do trabalho. Olá, doutor Hugo, seja bem-vindo. É muito importante para nós ter a sua presença hoje aqui para estar esclarecendo algumas dúvidas. Muito obrigado pelo convite. Vou me apresentar. Eu sou o Dr. Hugo Lobo Mejia. Eu sou de profissão inicial médico radio-oncologista, clínico geral e médico do trabalho, agora em função de médico do trabalho do Sindesp. Certo, doutor. E hoje nós viemos aqui para falar um pouco sobre DST-AIDS ou IST-AIDS. Qual seria, doutor, a diferença entre um termo e outro? Bom, inicialmente, quando as doenças sexualmente transmissíveis começaram a ter uma disseminação no mundo, foram consideradas como doenças pelas próprias patologias que eram associadas a elas. A relação que existe com o AIDS está em que um fator determinante para que se possa desenvolver o AIDS é uma doença que se transmite de forma sexual também. Certo. Então, falando de DST-AIDS ou IST-AIDS, o que é mais importante a gente saber? Qual a forma de contaminação, doutor? Então, assim, de maneira bem sucinta, para todos entenderem, qual é a forma de contaminação dessas doenças? Bom, se consideramos o AIDS como uma patologia em separado das ISTs, o AIDS é produzida por um vírus, que é o HIV, né? Que o AIDS é o imunodeficiência humana. É uma doença adquirida através de contaminação com vírus. O IST já são doenças que são originadas e adquiridas de outras formas além da sexualidade, porque podem ser transmitidas também por bactérias, tá? Que não sempre estão na relação sexual, por fungos, tá? Por protozoários e por vírus. Um deles é esse vírus que nos leva à aquisição da doença, que seria o AIDS. Certo. E assim, quais são as principais consequências da pessoa que se contaminou pela DST, pelas doenças sexualmente transmissíveis? O que ela pode estar apresentando como sintoma? Bom, os sintomas são muito comuns enquanto falamos das ISTs. As ISTs, né, que são infecções, elas geralmente se manifestam a nível do órgão genital. Tá? Porque uma das principais causas como você adquire a doença é através da relação sexual não protegida. Então, um dos fatores que levam a esse tipo de doença seria isso, o sexo não protegido, tá? Agora, o AIDS, não. O AIDS já tem uma origem conhecida, que é o vírus,
que são aqueles dois tipos de vírus, né? HIV-1 e HIV-2. Aquele mais comum, que no mundo inteiro se dissemina de forma fácil, rápida por sua letalidade e por também a forma de se multiplicar. E o H1N2, que é um pouco mais incomum, se acredita que só se apresenta na África e que ele tem também um aparecimento muito mais lento. Então as diferenças nelas existem de que são diferentes as formas de contágio. Agora, o HIV, o AIDS, né, ele já tem, além de uma relação sexual, você pode transmitir a ela, adquirir ela através da própria amamentação, na gravidez, através de seringas contaminadas entre pessoas que ingerem, que se colocam drogas, e também através de transfusões sanguíneas, quando esse tipo de transfusão não é protegido e não é elaborado em um laboratório de confiança. Certo. Então, sabemos que existem N doenças e tem também as formas de tratamento. Todas essas doenças, elas têm tratamento ou elas têm cura? Como é que funciona? A diferença entre uma delas, mesmo que exista uma relação patológica, está em que as doenças, as ISTs, elas são curáveis. Entendeu? E tanto que são curáveis, que existem muitas, como por exemplo a clamídia, ela não tem muitas vezes sintomas e também some de uma forma espontânea, dependendo da imunidade da pessoa contaminada, sobretudo nas pessoas de sexo masculino. Se sexo feminino, pela estrutura anatômica, é um pouco mais difícil, tá? Agora, enquanto o HIV já muda, porque o HIV, o AIDS, é uma doença gravíssima, extremamente grave e incurável. O tratamento para AIDS é só de controle da virulência, é controle da replicação dos vírus que acontecem dentro do organismo humano. Então, todos os remédios que nós temos, que são remédios retrovirais, antirretrovirais, é uma somatória de medicamentos antivirais que vão formar aquilo que comumente chamamos de coquetel. Entendeu? Agora, as ISTs ou DSTs, ela tem um tratamento geralmente com antibacterianos, antifúngicos ou antiparasitário, e todas são curáveis. Certo. Então, assim, dentre essas doenças, eu posso afirmar também que a herpes, aquela que dá no cantinho da boca, na ponta do nariz, também faz parte desse quadro? Faz parte. Tanto o herpes viral como o herpes genital, o herpes comum, que são os tipos que existem, todos são curáveis. A única situação que se deve considerar é que esse tipo de doença, por ser viral, ele pode ficar, esse gene, esse clone desse vírus, durante a vida toda em nosso organismo humano. Por isso, quando fazemos um exame de herpes, muitas vezes, ou da própria hepatite, que tem uma virulência similar, acontece que ele aparece nos exames de laboratório, mas vai depender da imunoglobulina que a gente procura para esse exame, aparecer se essa imunoglobulina está presente ou não, ou que houve contato ou que houve doença. Essa é a diferença que a gente tem que considerar. Certo, porque a questão da herpes, essa que dá no cantinho da boca, na ponta do nariz, é assim uma doença que a gente percebe que na sociedade causa um pequeno constrangimento. As pessoas ficam envergonhadas quando aquilo surge nelas. Mas sabemos também que não necessariamente a pessoa adquiriu aquilo por um ato sexual, né? Não, com certeza, não sempre, tá? Sobre todos os vírus, o herpes vírus genital, ele geralmente é adquirido de forma de relação sexual. Mas temos o herpes tem mais vírus, que é outro tipo de vírus muito mais grave, tá? Que ele pode ser adquirido até por contato de secreções, por contato de mucosas e também até por parte sanguínea. Entendeu? Sangue contaminada. É por isso que diz que uma herpes oral, por exemplo, pode ser transmitida através de um beijo. Sim, pode ser transmitida, porém, mas quando? Quando existe uma solução de continuidade na mucosa oral. Ou seja, o beijo pode ser normal, mesmo de uma pessoa portadora de herpes, mas ela vai transmiti-la se tem uma solução coentra na qual possa penetrar esse vírus. Se não existir, tampouco não é uma via de contaminação comum. Tipo, a pessoa utiliza um copo, né? Aí eu vou lá, tomo água no mesmo copo, posso? Se tiver, como eu lhe digo, uma solução de continuidade aberta dentro da cavidade oral, ou lábio, ou na comissura, aí pode ser contaminar. Certo. E outra coisa, assim, muito assim, em questão e evidência, é que as pessoas falam que o vírus da herpes, ela já está no nosso organismo. Nós já temos ela ali guardadinha e que, dependendo da nossa imunidade, ela pode aflorar. Isso procede, doutor? Procede. São teorias que existem até agora. Em que o câncer
Da mesma forma que o câncer dizem que todo mundo tem um código genético já dentro do próprio código, uma célula neoplásica, e que por fatores extrínsecos ele acorda e se manifesta clinicamente. A teoria existe sim, enquanto se tratar de vírus. Entendeu? Parece que nós tivéssemos, mas isso não está comprovado cientificamente que seja 100% seguro. Certo. Então, doutor, falamos um pouquinho de cada coisa e qual é a sua dica final para os nossos vigilantes que estão tanto aqui na capital como em todo o interior do estado? Qual a dica de saúde que o senhor passa para eles? Bom, eu considero que se tratando de ambas doenças que estão juntas e que vão manifestar-se de uma forma muito parecida, tem que só que pensar de que toda doença adquirida pode ser evitada. Então, o mais importante que eu posso dizer para eles, para todo tipo de funcionário que trabalha com público e que tem uma atividade de risco, no sentido em que eles podem sair atrás de um bandido, eles podem sair correndo atrás de um carro que fez um assalto, e só tomar cuidado, né, de que essas pessoas nas quais se relacionam possam estar contaminadas. Então, a proteção sempre é um fator importante, mas a palavra certa se chama assim, prevenção. Eles têm que prevenir, porque o AIDS não se cura, mas ele se pode prevenir. Certo, doutor. Então, como vocês podem ver, né, o objetivo é o quê? A prevenção, né? Se proteger, é proteger o parceiro, é proteger o outro que está ali com você, mas principalmente conhecer o seu parceiro, saber com quem você sai. Então essa foi a nossa dica de hoje, o nosso Momento Saúde, aqui com o Dr. Hugo Lobo Mejia. Doutor, muito obrigada pela sua participação, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu e muito obrigado.